Gravando, Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Gestão de Negócios, curso de Gestão da Informação, disciplina Análise de Dados 4, quarta-feira, 15 de setembro de 2021, conteúdo que nós estamos tratando, análise de cluster. Já tivemos algumas aulas, vamos seguir, caminhar aqui com o tópico. A partir de agora eu estou maximizando a tela aqui, tá? Caso queiram interagir, por favor, abra o microfone e me chamem. Vamos lá. Na segunda-feira, nós estávamos fazendo análise de cluster, utilizando o SPSS primeiro, né? Então, já sanamos uma série de dúvidas, vamos fazendo aqui, e no decorrer do que a gente for desenvolvendo, vocês, caso tenham alguma dúvida, alguma questão a pontuar, vocês vão interrompendo. Lembrando que, né, foi recomendado, e vários de vocês já o fez, de assistirem às aulas do período passado, então já tem lista de exercícios para fazer, tem entregas para fazer, então é esperado que vocês já tenham contato com o conteúdo, né, e aproveitem esses nossos encontros para irem tirando as dúvidas que porventura tenham. Então essa é a oportunidade, esse é o momento, tá? Então, o que nós estávamos fazendo, tá? Observem que eu não salvei o que eu tinha feito na aula passada, e, portanto, eu vou fazer novamente aqui algumas coisas que a gente havia feito, tá? Uma delas, né, é que nós comentamos sobre a necessidade de padronização das variáveis para a execução da análise fatorial, da análise cluster. Por que nós, quando e por que nós temos que padronizar as variáveis? Nós temos que padronizar as variáveis, nós devemos padronizar as variáveis quando elas estão em unidade de medidas diferente, ou quando elas estão na mesma unidade de medida, mas apresentam variabilidade muito diferente. Então, é recomendado, sim, nesses casos, que nós padronizemos as variáveis. Então, quando estão em escalas diferentes, ou quando estão na mesma escala, mas a variabilidade é diferente. E por que nós padronizamos? Porque se não padronizarmos, as variáveis com maior variabilidade ou com maior escala, com maior amplitude, com maior escala, tenderão a dominar o processo de segmentação. Então, isso não é uma situação desejada, então por isso nós padronizamos. No SPSS, a gente, eu já havia dito para vocês, a gente está trabalhando com dois processos de segmentação. Nós estamos, o nosso conteúdo, a gente trata a segmentação hierárquica e a segmentação não hierárquica. No SPSS, quando executamos a segmentação hierárquica, existem as funcionalidades implementadas que nos permitem trabalhar, padronizar as variáveis em momento de execução. Nós poderíamos escolher padronizar as variáveis no momento de execução. No método não hierárquico, não tem essa opção. E também, quando executamos no método hierárquico, escolhemos isso no momento da execução, o SPSS não salva as variáveis padronizadas. Então, é desejado, não obrigatório, né? Mas é recomendado, é desejado que nós padronizemos as variáveis previamente. E o SPSS tem por default, né, ele salva, tem isso implementado, a padronização pelo score padrão Z. Então, onde que nós fazemos isso? Na opção de menu analisar, estatística descritiva, descritiva. Então, eu vou selecionar as variáveis que eu quero, eu vou utilizar a variável x6 até a variável x18, selecionei as variáveis, e a única coisa que eu quero nesta opção é isso aqui, olha, salvar os valores padronizados como variáveis. Então, eu vou criar outras variáveis, não estou interessado na análise estatística das variáveis que eu estou utilizando. Observem que eu estou padronizando, né? Eu vou criar as variáveis padronizadas só das variáveis que eu vou utilizar no processo de segmentação, no processo de cluster. Então, são todas as variáveis com reguinhas aqui do lado, tá? Uma outra coisa que eu recomendo, que é uma boa opção para vocês, principalmente lá no trabalho final que vocês forem fazer, eventualmente vocês podem usar como variáveis para agrupamento as variáveis, os fatores que vocês criaram na análise fatorial. Então, aquelas variáveis FAC1, FAC2, FAC3, aquelas variáveis podem ser utilizadas para análise de cluster. O resultado é bem interessante. Então, nós produziríamos os clusters a partir, as variáveis, os fatores, a partir da análise fatorial, e depois nós poderíamos rodar, né, o processo, o algoritmo de análise de cluster, utilizando aquelas variáveis que foram criadas previamente, ok?
Então, aqui a gente vai salvar as nossas variáveis que nós vamos utilizar. Não estou utilizando aqui os fatores gerados, eu estou utilizando aqui as variáveis, né, in natura, tá? Então, criei aqui agora, olha só, tenho as variáveis criadas, as variáveis z. Então, zx6, zx7, zx8. Então, nós criamos essas variáveis padronizadas, ok? Eu vou salvar isso aqui, depois eu salvo, no final eu salvo. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Já falamos de uma série de situações, nós vamos, então, agrupar esses casos, né? Criar os grupos, criar os segmentos dos 100 indivíduos que nós temos na nossa base de dados. Então, onde que a gente vai fazer isso? Analisar, classificar, cluster hierárquico. Então, o primeiro passo que nós estamos fazendo aqui é o nosso agrupamento, nosso cluster hierárquico. Selecionei o cluster hierárquico, quais variáveis eu quero trabalhar? As variáveis que eu criei, as variáveis padronizadas, né? Então, da zx6 até a zx18. Selecionei aqui, estatísticas, né? O planejamento de aglomeração, nesse caso aqui eu vou pedir a matriz de proximidade, tá? Se nós estivermos trabalhando com base de dados um pouco maiores, não é recomendado pedir essa matriz de proximidade, não, porque a saída fica muito grande, o output fica grande, então, eventualmente, não é muito interessante a gente pedir essa matriz de proximidade, não, tá? Nós vamos pedir nós vamos testar o intervalo de agrupamento, o intervalo de soluções. Então, nós vamos testar aqui entre 2 e 10 agrupamentos. Tem que ser entre 2 e 10 agrupamentos? Não, não tem que ser. Pode ser, né, entre 2 e 15, entre 2 e 8. Depende do tamanho da nossa base de dados, do que a gente estiver trabalhando, do que a gente estiver tratando. Normalmente, entre 2 e 10 é um bom teste para a gente fazer, tá? Continuamos aqui, então. E nós iremos gerar aqui, né? Eu vou gerar o dendrograma para tratar dele aqui, é uma situação que a gente pode, que é uma das formas, das alternativas para nós determinarmos a quantidade de agrupamentos que nós podemos fazer. O método que nós escolhemos aqui, então, é a ligação entre grupos. Lembra-se que tem vários dos métodos aqui, nós comentamos na quarta-feira sobre como esses métodos funcionam. A distância, a matriz de distância que nós vamos utilizar é a matriz euclidiana, a distância euclidiana quadrática, né? Então, a distância entre o caso, a distância euclidiana quadrática, e aqui nós não precisamos de padronizar, transformar as variáveis, porque nós já estamos trabalhando com as variáveis padronizadas, portanto, não há necessidade. Continuar, e nós vamos pedir para salvar como variável na nossa base de dados qual grupo cada um dos casos pertence. Então, nós estamos testando lá de 2 a 10, eu vou pedir para salvar também os de 2 a 10, tá? Então, o que significa isso? Eu vou criar, né, a variável, eu vou criar aqui 8 grupos, 8 variáveis, que em cada uma dessas variáveis irá ter um rótulo, a marca de qual grupo cada um dos casos pertence. Então, daqui a pouco eu explico isso em mais detalhe para vocês, mas quando eu estou falando aqui de salvar esses grupos, esses agrupamentos, significa que eu estou criando variáveis, e em cada uma dessas variáveis terá o grupo que cada uma das observações dos casos que nós estamos trabalhando irá pertencer. Então, isso aqui, ok, rodamos o nosso processo de agrupamento, ok? Então, o que nós está rodando ainda, né? Executando o cluster aqui, tá? Então, nós rodamos, olha aqui o que nós temos o seguinte, olha só, eu falei então, olha, a variável cluster 10, cluster 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Então, nós criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis, na verdade, né? Do cluster 10 até o cluster 2. Foi porque nós pedimos para rodar de 2 a 10 soluções. Então, o que acontece? Lembrem-se que essa base de dados nossa, ela tem 100 observações. No processo de cluster de agrupamento hierárquico, né, como que funciona como que é o mecanismo, como que é a lógica, como que é o algoritmo. Então, em princípio, cada uma das observações é um cluster, é um grupo independente, e nós começamos, né, quais são os 2 pares de observações de objetos, considerando as variáveis que nós estamos utilizando,
que são os dois objetos mais parecidos. Então, esses dois objetos se unem e formam o primeiro agrupamento. Então, nós vamos ter, no nosso caso, nessa base de dados nossa, que tem 100 observações, a partir do primeiro estágio, nós teríamos 99 grupos, né? Um grupo com 2 observações com 2 indivíduos, e depois nós teríamos, né, 98 casos separados, individuais. Depois, então, nós fizemos o próximo passo, nós juntamos mais alguém, depois juntamos mais alguém, depois juntamos mais alguém. Então, nós vamos juntando todas as pessoas, né, todas as observações, todos os objetos, até que no final nós temos um grupo só. Todas as observações, todos os indivíduos estão dentro de um grupo só. Então, entre esses dois extremos, em um extremo que cada observação individual é um agrupamento, e no outro extremo, que todas as observações se agruparam e agora estão dentro de um grupo só, nós vamos escolher aí a melhor opção, a melhor quantidade de grupos que nós vamos formar, tá? E, obviamente, normalmente, essa melhor quantidade de grupos, ela está muito próximo desse limite mínimo, né? Dessa ponta de todo mundo junto. Então, não será todo mundo junto, mas a ideia, né, de agrupar, de segmentar, é nós simplificarmos, né, é nós reduzirmos uma base de dados muito grande em conjuntos homogêneos, em observações homogêneas. Então, é isso que a gente está querendo. Então, como que funciona essas variáveis que nós criamos? Olha só. Se nós, então, lembrando que era de 100 até um grupo com todo mundo junto. Se nós considerássemos fazer dessa base de dados nossa, com 100 observações, se nós considerássemos fazer 10 grupos, o primeiro indivíduo estaria no grupo 1, o segundo e o terceiro no grupo 2, o quarto no grupo 1, o quinto no grupo 2, o 6 no grupo 3, o 7 no grupo 4, o 8 no grupo 1, o 9 no grupo 5 e assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece? Se ao invés de 9 grupos, nós formássemos, ao invés de 10 grupos, nós formássemos 9 grupos. Então, o indivíduo 1 continuaria no grupo 1, o 2 e o 3 no grupo 1, e assim sucessivamente, e nessa primeira parte aqui, nós não observamos mudança de grupos, né? Mas olha o que acontece do cluster 5 para o cluster 4, por exemplo, né? Então, com 5 grupos, se nós considerarmos a formação de 5 grupos, o indivíduo 1 estaria no grupo 1, continuaria, o 2 e o 3 no grupo 2, o 4 no grupo 1, o 5 no grupo 2, o 6 no grupo 3, o 7 no grupo 4 e assim sucessivamente. Mas se ao invés de 5 grupos nós considerássemos a possibilidade de trabalharmos, de termos 4 grupos, o indivíduo 1 continuaria no grupo 1, o 2 e o 3 agora se juntaria a esses indivíduos, tá vendo? Assim como o 5 também, olha só. O 5 também, ele se juntaria aqui a esse grupo, né? O 3 passaria para o 2, né? O indivíduo 6 do grupo 3 para o grupo 2, o indivíduo 7 do grupo 4 para o grupo 3, e assim sucessivamente. Então, essas variáveis que nós criamos é a quantidade em qual grupo o indivíduo foi classificado. Então, recapitulando, então com dois grupos, né? Esses indivíduos aqui estariam no grupo 1, esses dois no grupo 2, esses tantos aqui no grupo 1. Então, nós teríamos aqui, né, no caso, essa situação, nós estaríamos trabalhando com 2 agrupamentos. Então, seria o grupo 1 e o grupo 2. Os indivíduos, todos eles estariam ou no grupo 1 ou no grupo 2, que é aqui o que a gente está trabalhando, né? Com 3, nós teríamos o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, que deve estar aqui para baixo em algum lugar. Em algum lugar por aqui a gente tem o grupo 3, tá? Então, o que nós vamos ver? Olha só, nós queremos saber, quando a gente faz os grupos, nós queremos saber principalmente 2 coisas, né? Um bom agrupamento, uma boa análise de cluster, é que todo mundo que está dentro do grupo se parece muito, então que tem uma forte homogeneidade interna. Quem está dentro do grupo, todo mundo se parece. E o grupo A e o grupo B, eles são diferentes entre si.
Então, dentro do grupo, todo mundo se parece. Fora do grupo, os grupos, é esperado que os grupos sejam diferentes. Então, ao processo de agrupamento de cluster, nós procuramos o quê? A máxima homogeneidade dentro do grupo, todo mundo que está dentro do grupo é igual, e a máxima heterogeneidade fora do grupo. O que significa isso? Todo mundo que está dentro do grupo se parece, mas um grupo é diferente do outro, ou os grupos são diferentes entre si. Máxima homogeneidade interna, máxima heterogeneidade externa. Então, quando nós fazemos os agrupamentos, no final das contas, a gente, de forma prática, nós queremos observar duas coisas, tá? Nós queremos observar quantos casos tem em cada um dos grupos, qual que é o tamanho do grupo, e quais são as características, o perfil de cada um dos grupos que nós formamos. Então, qual é a quantidade de casos e qual é o perfil de cada um dos grupos. Por exemplo, né, imagina lá na nossa base de peso e altura, se nós fôssemos classificar aqueles grupos. Né? Então, olha, nós formamos 4 grupos, por exemplo. Então, o grupo 1, né? Imagina lá, o grupo 1, cada um dos grupos tem aproximadamente, não tem que ser, tá? Não tem que ser assim, mas vamos imaginar que o grupo 1 tem 10%, o grupo 2 tem 20%, o grupo 3 tem 60% e o grupo 4 tem mais 10%. Né? Então, eu tenho o tamanho dos grupos que foram formados. Aí nós poderíamos, se nós tivéssemos outras variáveis para classificar esses grupos, olha, o grupo 1, o perfil dele é de pessoas, né? Altas e magras, eventualmente, né? Predominantemente são homens com idade entre tantos e tantos anos. Então, a gente quer saber, no final das contas, depois, qual é a quantidade de observações que nós temos em cada um dos segmentos, em cada um dos grupos, e qual é o perfil médio dos grupos que nós geramos, tá? Então, no SPSS a gente pode fazer assim, olha só. Analisar estatística descritiva, frequência, e eu vou pegar quantos casos gerou em cada uma das possíveis soluções, tá? Exibir tabela de frequência, é só isso que eu quero. Então, a gente tem aqui a saída, olha só. Estou gerando aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Se nós tivéssemos gerado o agrupamento com 10 grupos, olha o que acontece. Então, o grupo 1, ele teria 27 casos, o grupo 2, 38, o grupo 3, 2, o grupo 3, 2, o grupo 4, 3, o grupo 5, 16, o 6, 3, o 7, 1, o 8, 1, o 9, 7, o 10, 2. Então, cada um dos grupos nós teríamos a quantidade de casos aqui. A gente já começa a ficar um pouco desconfiado desse agrupamento que nós formamos, né? Por que a gente começa a ficar desconfiado? Porque nós temos a seguinte situação, nós temos grupos com muitos casos e nós temos outros grupos com pouquíssimos casos, olha só. Professor, Sim. o número de clusters que são formados, o número de colunas lá na sua tabela de clusters, tem alguma diferença entre o número de clusters que eu vou criar ou é aleatoriamente que vai agrupando em cada um deles? Ou cada um deles carrega um peso diferente? São coisas independentes aqui, tá? Cada uma dessas variáveis são independentes, tá bom? Beleza. A gente poderia imaginar que eu rodei uma de cada vez. Obviamente, nós fizemos isso no mesmo processo de agrupamento, tá? Mas a gente poderia imaginar que eu rodei para fazer com 10 grupos, depois eu rodei para fazer com 9, depois com 8. Então, essas coisas aqui são meio que independentes, ok? Tá bom. Aí depois, então eu decidi fazer 10 grupos. Então, quando eu decido fazer 10 grupos, então cada uma das minhas observações vai ter que se encaixar em um dos grupos. Então, aí começa, o indivíduo 1 se encaixou no grupo 1, o 2, o 3 no grupo 2. Era mais ou menos isso a sua pergunta? Sim, o fato delas serem independentes já deu uma clareada. Os grupos que a gente formou, você vai ver que no final das contas, não assim, é independente porque né, quando eu faço o grupo 2, 3 ou 4, mas a gente vai ver que quando a gente vai diminuindo, né, não tem uma junção aleatória. Lembra lá no algoritmo, quando a gente fez isso aqui? Olha só, deixa eu te mostrar aqui que vai ficar mais claro.
A pergunta é muito boa para a gente explorar isso aqui agora. Imagina que nós estejamos utilizando o método da menor distância, ou ligação individual, né, o nearest neighbor. Imagina que seja isso aqui, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Nós estamos com 1, 2, 3, 4 grupos nessa situação aqui, ok? Então, nós rodamos, olha, eu quero formar 4 grupos. E os indivíduos, né, naquele estágio, né, eles estão nessa formação aqui. Ao invés de 4, agora eu quero formar 3. E eu estou utilizando, né, como medida, como proximidade, como a menor distância. Então, o que nós fazemos? Vamos calcular a menor distância, né, entre os grupos, considerando os indivíduos mais perto entre cada um dos grupos, e eu junto os 2 grupos, entendeu? Não é que sai um indivíduo e vai para esse grupo, outro para esse, não. Todo mundo que estava no grupo anterior, né, todo mundo que estava nesse grupo e todo mundo que está nesse grupo, agora eles se juntam e formam um grupo só, ok? Entendi. Então é independente, mas não é tão independente assim, porque a gente vai vendo passo a passo e é isso que acontece em cada passo que a gente vai fazendo. Ok? Ok. Obrigado. Então, o que nós temos com 10 grupos? Então, parece que não é uma boa alternativa com 10 grupos, tá? Então, e o que acontece? Eu vou te mostrar, então, olha, com 10 grupos a gente tem essa situação. 27, 38, 2, 3, 16, 3. O que acontece se ao invés de 10 grupos, nós optássemos por 9 grupos? Daqui a pouco eu aumento para facilitar, tá? Mas olha só, o primeiro tinha 27 com 10, continua 27 com 9. O segundo tinha 38, 38. O terceiro tinha 2, 2. O quarto tinha 3, 3. O quinto tinha 16, 16. Agora, olha o que acontece, né? O sexto grupo, o que acontece? Olha só, ele tinha 3 inicialmente, com 10 grupos, e eu tinha o grupo 10 com 2 casos, tá vendo? Então, nesse estágio, os 2 grupos que se juntaram foi o grupo 10 e o grupo 6, que antes tinha 3 e 2 cada um, e agora ele tem 5, tá vendo? Porque o outro continuou com 1, o outro com 1 e o outro com 7, olha só. Com 1 e com 7. Então, nesse estágio, juntaram os grupos 6 e o grupo 10. Agora a gente só tem 9 grupos aqui abaixo. Conseguiram ver? Sim, professor. Como que eu vou analisar isso no Python? Ver a quantidade de grupos? Da mesma forma. Lá a gente tem né, no scriptzinho lá eu deixei... Tem a mesma coisa, mas não preocupa muito por hora não, porque se não der tempo hoje, na segunda-feira a gente vai abordar isso também lá e a gente vai fazer esse passo a passo lá também, tá bom? É porque eu vi aqui que a gente faz aquela análise, essa análise aí, esse painel que você tinha feito antes. Só que eu tenho que fazer no sábado eu queria fazer no Python nessa questão. Não sei se foi pedido na lista. Por isso que eu estava falando nessa questão. Aí você faz de maneira geral, você vai fazer a regra da parada, vai analisar, e aí vai fazer os testes da solução. Aí do teste da solução que aí você testa uma solução com 3 ou 4 agrupamentos. Tipo assim, você coloca um valor, a sua escolha, para ver para ver qual se adequa mais, é isso? A diferença básica daqui para o Python é que aqui eu fiz todas de uma vez. Lá no Python, se você quisesse fazer isso, você tinha que rodar com 10, com 9, com 8, com 7, um de cada vez, entendeu? Porque você informa a quantidade de grupos que você está fazendo. Aqui no SPSS tem essa facilidade, essa funcionalidade, que eu gero todos de uma vez, de 2 a 10 no caso que eu coloquei. E também você pode fazer igual você fez naquela aula anterior, que é colocar... eu não lembro direito a conta que você fez, eu sei que você diminuiu e colocava lá, o valor tal de um para o outro, aumentou 7, de um para o outro, aumentou 10, 14. E aí eu estava tirando de base assim para poder escolher os clusters. Isso, perfeito, é uma das formas. Aqui eu só estou mostrando como que a coisa vai funcionando, entendeu? Até a gente chegar naquela solução de escolher os clusters, mas nós vamos chegar lá. Aqui é só estar fazendo uma análise prévia, mostrando e como que vai acontecendo o passo a passo da junção, entendeu? Mas se eu colocar...
O funcionamento é o mesmo, porque os algoritmos é o mesmo que eu estou utilizando aqui, que eu estou utilizando lá no Python. Eu só estou mostrando aqui, porque lá eu teria que rodar uma vez com 9, com 8, com 7, com 6, e rodando e acrescentando as colunas no arquivo, que depois eu vou mostrar lá com 4 e com 3, que eu acho que é o que está lá. Mas aqui é só para mostrar para vocês como que é a dinâmica que vai formando os grupos e como que vai se juntando, entendeu? Certo. Mas se eu colocar só duas a minha escolha, fica certo. Vai ficar certo, dado o critério que você utilizou, que eu vou te mostrar como que a gente pode fazer. Tá bom. Tá? Então, aí a gente vai juntando, então, olha o que acontece, até no final das contas, olha só, esse agrupamento nosso acabou, por exemplo, com 2 grupos, tem 95 indivíduos num grupo e apenas 5 no outro grupo. Pode ser uma solução? Pode ser, mas parece que tem boi na linha aqui, tem alguma coisa errada, e depois a gente vai ver a história dos outliers, como que eles impactam na formação dos grupos, tá? Pois bem, isso aqui é mostrando para vocês, então o que nós vamos agora? Voltar aqui no nosso planejamento de aglomeração, é aqui que você estava perguntando, né, Liliane? Então, o que a gente estava fazendo aqui, tá? Então, esse planejamento de aglomeração, como que funciona? Então, nessa base de dados nossa, que tem 100 casos, então, no estágio inicial, os 2 casos mais parecidos eram o caso 2 e o 45, a distância entre eles era 0,745, então eram 2 indivíduos muito, muito parecidos, e assim a coisa vai acontecendo, né? Então, juntou 2 e 45, eles irão se juntar no próximo estágio, que é o estágio 4, e assim sucessivamente, é com isso aqui que a gente estava trabalhando. Então, essa tabela do planejamento da aglomeração, ela é um bom indicador de quantos grupos nós podemos formar. Então, aqui eu não gero automático, lá no Python eu já coloquei a conta, o algoritmozinho está implementado lá. Aqui no SPSS, como que eu faço? Eu vou copiar esse planejamento da aglomeração para o Excel. Então, esse planejamento de aglomeração é uma das opções para a gente determinar a quantidade de agrupamentos ideal que nós queremos fazer, tá? Eu vou copiar e colar ele no Excel. Copiando aqui. Colando no Excel. Aumentar aqui para vocês verem. E eu estou indo lá para o final da planilha, tá? Então, primeiro, né, aqui no estágio, antes do estágio 1, nós tínhamos, nesse caso nosso aqui, nós tínhamos 100 grupos, porque cada caso individualmente era um grupo, até que todo mundo se juntou e formou um grupo só lá no final, né? Então, aqui no estágio 99, juntaram os 2 últimos grupos aqui, 1 e 6, e formou um caso só. Então, o que nós queremos? Olha só, nesse estágio aqui, no último estágio, todos os 100, nesse caso, nessa base nossa, todas as 100 observações estão em um mesmo grupo. Então, assim, né, não faz muito sentido, em princípio, a gente pensar em ter um grupo só, mas eventualmente é tão homogênea a nossa base de dados que pode ser. Então, olha como que nós vamos fazer, né? Uma dos critérios, uma das opções de definição de quantidade de grupos que nós podemos fazer, essa distância, esse coeficiente aqui, né? Esse coeficiente, ele é uma medida de heterogeneidade dentro do grupo, tá? Ou de aumento de heterogeneidade. Então, a gente trabalha com esse índice, com esse indicador aqui, com esse coeficiente, para a gente fazer um cálculo aqui, uma conta, e determinar uma quantidade ideal de agrupamentos a priori. Então, como que nós determinamos? Olha só, no estágio 98, né, o que nós temos no estágio 98? Nós temos aqui 2 grupos agora no estágio 98. Então, nós temos, né, esses 2 grupos, e se nós juntarmos esses 2 grupos agora, tá? Ao final disso aqui, nós teremos um grupo só. Então, o que a gente tem? Olha só. Se nós escolhermos, se nós optarmos, tá? Ou melhor, aqui depois do 99, aqui nós temos 2 grupos, a hora que nós juntamos isso num grupo só, aí nós passamos a ter, né, depois do estágio 99, desse último estágio, aí depois desse estágio aqui, todo mundo juntou, está num grupo só agora. Então, o que nós temos aqui? Olha só.
Se nós juntarmos os últimos dois grupos, ou seja, olha, não sei se vocês lembram aqui, né? Nós tínhamos 95 indivíduos num grupo e 5 indivíduos no outro grupo. Se nós juntarmos esses dois grupos, a heterogeneidade que nós imputaremos dentro do grupo, ela é de 43. Então, nós imputaríamos, né, uma heterogeneidade de 43. Então, né, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer o seguinte, nós vamos começar a fazer contas, olha só. Então, o que nós queremos, né? Eu vou fazer uma conta. Nesse estágio aqui, então, olha, nós tínhamos aqui 3 grupos, tá? No estágio 98, nós tínhamos 3 grupos. Então, nesse estágio, olha só, se ao invés de 3 eu juntar e passar para 2 grupos, tá? Se ao invés de 3 eu juntar e passar para 2 grupos, eu vou aumentar a heterogeneidade de 39 para 43. Olha só, esse índice, esse coeficiente, ele salta de 39 para 43. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ele aumentou em quanto, tá? Ele aumentou em quanto? Só para vocês entenderem aqui, olha só. Ele aumentou 43 menos 39. Esse, né, ele aumentou em 4,47. Esse 4,47, ele representa quanto do 39, né? Então, eu vou pegar esse 4,47, é igual, né, o 4,47, dividido pelo 39. E vou colocar isso aqui em percentual. Então, aumentou, né? Se eu juntar esses grupos aqui, eu estou aumentando, né, o incremento de heterogeneidade é de 11%. Aí, o que nós vamos fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Então, aqui eu tenho, na verdade, depois que junta é um grupo, né? Então, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Até 10 aqui tá bom. Então, o que acontece? Olha só. Se nós mudarmos, né? Se eu for deste para este, de 2 para 1, se eu juntar de 2 para 1, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer essa conta que eu fiz aqui, mas eu vou fazer aqui para a gente deixar ela tudo num lugar só, tá? Então, se eu fizer, né, isso aqui, olha só, a heterogeneidade vai de 43, né? Então, eu vou fazer esse valor aqui, tá? Então, isso aqui é igual. Esse valor, 43, menos o 39, dividido por 39. Né? É essa conta que eu fiz aqui separado para vocês. E vou colocar isso aqui em percentual para eu saber com uma casa decimal. Então, se, né, eu diminuísse de 2 grupos para um grupo, eu incrementaria a heterogeneidade em 11%. E assim a gente vai fazer para todos aqui. Olha, arrastei a fórmula. Então, o que acontece? Se eu passasse de 6 grupos para 5 grupos, eu aumento a heterogeneidade em 14%. Se eu passar de 3 para 2 grupos, eu aumento a heterogeneidade em 25%. Então, 6 aqui, 14% e 25%. Então, quando a gente olha para esse exemplo nosso, para essa base de dados nossa, se eu considerar, né, isso aqui como a regra da parada, a regra da quantidade de agrupamentos que eu vou fazer, 2 possíveis soluções seria 6 e seria 3. Por que 6 e 3? Porque se eu passar de 6 para 5, olha onde que vem a fórmula, eu estou comparando 6 com 5. Se eu passar de 6 para 5, eu aumentaria a heterogeneidade em 14,3%. E se eu passar de 3 para 2, eu aumento a heterogeneidade em 25,7%. Então, assim, não muda não, não diminui não, deixa em 3, porque se você passar de 3 para 2, você vai aumentar a heterogeneidade em 25%. Então, assim, não faz isso não, deixa como está, porque senão você vai, né, colocar coisas diferentes dentro de um grupo e você vai aumentar a heterogeneidade dentro dos grupos. Então, o recomendado aqui, né, 2 possíveis soluções, seria com 6 agrupamentos e com 3 agrupamentos. Então, essa é uma decisão de quantos grupos eu poderia formar, tá certo? Capturaram, entenderam? Vai valer para
qualquer análise que eu vou fazer? Qualquer uma. Isso que você trabalhando aqui vale para qualquer tipo de análise, tá? É uma das opções de definição da quantidade de agrupamentos que a gente vai fazer. Certinho. Ok? É uma escolha, tá? Então, o que a gente escolhe? A gente escolhe, né, não aumentar muito a heterogeneidade, porque de 5 para 4 aumenta só 3,6. De 4 para 3, 9,5. Ah, 4 poderia ser uma solução? Até poderia. Mas de 3 para 2 eu não recomendo, não, né? Tem um salto muito grande na heterogeneidade. Então não seria recomendado passar de 3 para 2, né? Os outros são relativamente pequenos também, tá vendo? Então, essa regra da parada é uma possibilidade para a gente analisar, tá bom? Ok? Então, eu usaria a opção 6, então. Eu aqui, né, considerando principalmente o tamanho da base de dados, e aí considerando outra coisa que a gente viu aqui, tá? A gente vai fazer alguma intervenção aqui, mas olha o que acontece se fossem 6 grupos, né? Eu tenho o grupo 3 com apenas 2, o 4 com apenas 3, o 5 com apenas 1. Eu teria mais grupos fragmentados. Então, considerando a regra da parada e considerando a quantidade de observações dentro de cada grupo, essa aqui não parece ser uma boa alternativa, não. Tá? O que nos parece ser a melhor alternativa seria a alternativa com 3 grupos, até porque aqui tem um maior aumento de heterogeneidade efetivamente, tá vendo? Era isso que eu ia perguntar. Tá certo? Ok? Só que aí o que acontece? Aí tem o dendrograma também, tá? Então vou mostrar aqui para vocês esse dendrograma, que ele é bem útil também. Então o que nós temos aqui de dendrograma? Olha só. Observem qual é esse dendrograma, né? Quando a gente está olhando o dendrograma, ele é a representação gráfica desse planejamento de aglomeração. Então o que tem no dendrograma? Aqui nós temos, olha só, aqui eu escolhi representá-lo de forma vertical, eu poderia escolher representar de forma horizontal, né, que os grupos estariam no eixo X, aqui está no eixo Y, mas não tem problema não, tá? Então o que nós temos aqui? Olha só, observem que aqui na nossa associação, no nosso planejamento de aglomeração, os 2 primeiros casos a se juntarem foi o cluster 2 com 45. Então olha aqui no nosso dendrograma, o 2 com 45, tá vendo? É o que está mais próximo o que a retinha, o que esse eixozinho aqui, olha só, está mais próximo do zero aqui em cima quando a gente olha. Esse valor que tem aqui na combinação dos clusters, tá? Esse valor aqui é o valor que nós temos nessa coluna, nessa coluna coeficientes, tá? Então, esse coeficientes é o valor que a gente tem aqui em cima, olha só. Então, quando a gente pega entre o 2 e o 45, esse valor aqui em cima é 0,754, tá? É esse valor aqui que a gente tem, ó, 0,754. Então, outra forma de nós decidirmos a quantidade de agrupamentos a serem formados é se nós traçarmos retas aqui, como o meu dendrograma está na vertical, é se eu traçasse retas aqui, olha só. Então, o que nos parece? A gente tem aqui algumas alternativas, né? Por exemplo, quanto mais à direita eu traçar uma reta aqui na vertical, se eu traçasse, por exemplo, essa reta em 20, tá? Então, eu tenho aqui o valor 20, se eu traçasse essa reta aqui em 20, ok? Se eu traçar essa reta em 20, olha o que acontece. Eu vou separar essa linha aqui, olha, cortei essa linha, tá? E cortei aqui essas linhas aqui embaixo também. Então, imagina que eu pegasse aqui, então, no 20 e coloquei uma linha. Então, quando eu separei, eu cortei essa linha, eu cortei o vínculo aqui, olha só. Tudo isso aqui em cima ficaria num grupo só. Então, um grupo, cortei essa outra linha, outro grupo, cortei essa outra linha, outro grupo. Então, se eu fizesse um corte em 20, tá vendo que eu também teria, nessa situação, 3 agrupamentos, 3 grupos. Esse primeiro grandão, com um indivíduo só, e esse outro grupo aqui menor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 indivíduos, né? Nesse outro grupo aqui, tá?
Então, o dendrograma é uma opção para a gente olhar também e definir a quantidade de grupos que nós queríamos formar. Se a gente traçasse a linha, por exemplo, em 15, olha o que aconteceria em 15, tá? Em 15 nós cortaríamos aqui, então nós teríamos esse daqui do indivíduo 98 para cima, nós teríamos um grupo, nós teríamos aqui esse 24 como um grupo só, nós teríamos, né, aqui para baixo, cortamos aqui de novo. Então, essa turma aqui em outro grupo, o indivíduo 22 em um grupo, o 6,87 em outro grupo, o 7,92,84 em outro grupo. Então, o dendrograma também é uma opção, é uma alternativa para nós determinarmos a quantidade de agrupamentos que nós poderíamos formar, tá bom? Aí o que nós temos, tá? Então nós temos alguma situação, né? Tem uma coisa que pega em análise de cluster, são os outliers. O que são os outliers, né? São os valores estranhos, os valores diferentes dos demais. Os outliers na análise de cluster, eles dificultam a formação dos grupos, né? Então eles dificultam esse processo de homogeneização. Então é sempre bom a gente fazer análise de outliers, de valores estranhos, tá? E a gente tem para isso, uma das alternativas é a distância de Mahalanobis, o D2 de Mahalanobis. Não é a matriz distância de Mahalanobis, né? Esse D2 de Mahalanobis que nós fazemos aqui, nós calculamos ele, né? É o vetor que alguns de vocês chegaram a fazer no exercício anterior, mas nós calculamos a média, então, para as 13 variáveis que nós estamos fazendo, nós pegamos e calculamos a média para cada uma dessas variáveis. E nós calculamos, né, a distância de cada um dos indivíduos para esse vetor médio. Então, quanto mais distante o indivíduo estiver para a média, significa que mais diferente ele é, que ele é um possível outlier. Então, no SPSS, a gente tem um truquezinho para a gente calcular essa distância, né? Esse D2, o D2 de Mahalanobis, é uma medida de outlier, né? De distanciamento da média. E aqui no SPSS tem um atalho para a gente calcular esse cara, tá? Então, onde que está esse atalho? Em analisar, regressão linear. Aqui em regressão linear, eu vou selecionar as variáveis, tá? Pode ser elas padronizadas ou não. Vou escolher aqui sem padronizar, tá? As variáveis que eu vou utilizar, né? Eu estou utilizando elas padronizadas, mas aqui não tem problema, tá? Eu vou pegar essas variáveis e vou colocar em variáveis independentes, tá? Então, eu estou selecionando elas para variáveis independentes e eu vou pegar qualquer variável métrica, no meu caso aqui eu vou pegar x19, por exemplo, e vou jogar ela independente. Eu não estou interessado na regressão, não estou nem aí para regressão. O que é importante aqui? A gente vai calcular o D2 de Mahalanobis, tá? Esse outlier. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha só. Então, o que nós temos aqui a gente tem que colocar as variáveis que nós vamos utilizar na nossa análise de cluster, e aqui eu vou colocar uma variável qualquer. E na opção salvar, eu vou clicar aqui, olha, eu cliquei na opção, no botão salvar, e aqui eu tenho a distância de Mahalanobis. Então, eu vou salvar essa variável, criar uma coluna na minha base de dados, e essa coluna conterá essa distância de Mahalanobis, ou seja, a distância de cada um dos indivíduos até a média, tá? Então, quanto maior essa distância, mais diferente é o indivíduo e provavelmente ele dificultará a formação dos grupos. Então, continuar, ok. Então, olha, não estou nem interessado na saída de regressão, nem nada, tá? Eu estou interessado nesta coluna aqui que foi gerada na minha base de dados que eu pedi para salvar, olha só, que é a distância de Mahalanobis, ok? Então, essa distância é o seguinte, tá? Como que eu sei que valor é bom, que valor é ruim, como que a gente poderia analisar? Essa distância de Mahalanobis, esse D2 de Mahalanobis, né, ela leva em consideração, para a gente achar digamos assim, um D2 de fronteira, um D2 de Mahalanobis de fronteira, a gente precisa de levar em consideração o número de variáveis que nós estamos utilizando, tá? Então, aqui, nós estamos utilizando 13 variáveis, ok? 13 variáveis. Então, nós temos a x6, 7, 8, 9, até a x13. E nós temos aqui, então, olha só, a distância de Mahalanobis, é o valor que nós calculamos aqui.
Então, no PowerPoint, acho que também lá no script lá do PowerPoint tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum lugar, tá? Acho que aqui nos... Só um instantinho. Aqui eu falo do D2 Mahalanobis, né? Então, quando a gente olha esse D2 Mahalanobis, tá? Então, deixa eu ver se eu calculei aqui. Olha o que eu tenho, tá? Então, né, aqui a gente já tem, e como que eu vou saber o que é bom, o que é ruim? Então, normalmente, eu vou pegar o seguinte, tá? Deixa eu... Aqui dá para escrever aqui mesmo. O que a gente tem aqui? Olha só. Cadê minha caneta? Nós temos, então, na nossa, o que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando com 13 variáveis. 13 variáveis, tá? Da X6 até a X18. Então, são 13 variáveis. Aí, como que eu vou saber qual D2, né? Nós calculamos esse D2 lá. Qual D2 é alto? A gente poderia considerar como D2 alto, tá? Que indicaria um outlier. Então, uma medida nossa é o seguinte, olha só. Se eu pegar o número de variáveis, vezes, uma das medidas, uma das possibilidades, tá? Vezes 2,5. Então, eu estou com 13 variáveis, então 13 vezes 2, 26, dá 32,5, não é isso? É isso, né? Acho que dá 32, número de variáveis 13, cadê? É isso mesmo, né? Dá 32, é o nosso, digamos assim, é o nosso D2 de fronteira. Então, valores maiores que esse 32, tá? De cara, a gente iria assumir que, olha, isso é outlier, recomenda-se tirar da base de dados para você analisar. Então, uma das possibilidades seria a gente tirar esses valores altos, tá? Outra, mas não necessariamente, né, os valores que estão abaixo, por exemplo, olha, estão todos abaixo de 32,5, tá? Então, mas a gente tem o 24 com 30,7, o 84 com 25, o 59, esses outros aqui já estão bem abaixo, tá? Mas principalmente esses dois casos aqui, olha, o 24 e o 84, os D2 Mahalanobis estão relativamente altos, tá? Bem maiores que os demais. Então, esses dois casos aqui, eles podem indicar outliers e eles podem estar dificultando a formação dos grupos, tá? Então, quando isso acontecer, uma das opções que a gente tem é fazer o quê? Nós virmos aqui na nossa base de dados, olha só, nós criamos esse D2, eu estou ordenando aqui pelo D2, tá? Ordenar em ordem descendente. Acho que a base de dados que eu estou utilizando aqui é até um pouco diferente, mas o que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho o caso 98, o 36, o 24. Acho que no exemplo lá eu não estou utilizando todas as variáveis, o que está lá nos slides, tá? Mas eu tenho aqui, olha, vários casos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que estão com valores altos de D2 Mahalanobis. Então, o que é uma opção para a gente fazer, né? Eu vou pegar aqui esses primeiros casos aqui, olha só, os primeiros 5 casos, e eu vou excluir da minha base de dados. Então, eu simplesmente excluir. E vou fazer o que agora, tá? Eu vou salvar isso com outro nome, para eu não perder o meu arquivo, tá? O meu arquivo original eu não quero perder. Então, eu vou salvar isso com outro nome, vou ordenar aqui de novo pelo identificador que eu tenho aqui, e vou aqui, arquivo, salvar como, não quero perder a minha base original, e eu vou chamar isso aqui de hbat 2021.
02, né? 2021-02. Estou salvando aqui, tá? Então, essa minha base de dados agora, ela tem o quê? Olha só. Ela tem só 95 casos. Então, feito isso, agora eu poderia, de novo, rodar a minha análise de cluster. Então, faria o quê de novo? Analisar, classificar, cluster hierárquico. De novo, a mesma coisa, não preciso de reconfigurar nada, vou usar a mesma coisa que está aqui, de 2 a 10, tudo direitinho, tá? Então, o método, a mesma coisa que está tudo aqui, salvar de 2 a 10, e executei de novo a minha análise de cluster. Só que a minha base de dados agora é diferente, né? Então, eu estou com uma base de dados agora diferente. Gerei aqui de novo os nossos clusters. O que eu vou fazer? Vou ver quantos casos tem em cada um deles. Estatística descritiva, frequência. Vou pegar lá os clusters que foram gerados. Ok. Então, o que eu tenho aqui agora? Com 10, com 9, com 8, com... Aí eu tenho aqui, olha o que eu tenho. Eu ainda tenho um indivíduo, tá? Eu tenho um indivíduo, por exemplo, a hora que eu olho com 3, esse um indivíduo, ele está dificultando a formação do meu grupo, tá? Ele, apesar de ele estar com o D2 baixo, ele ainda, né, eu tenho, né, esse cara está perturbando a formação dos nossos agrupamentos. Então, quem que é esse cara? Qual que é ele, né? Eu vou ordenar aqui o cluster 3 em ordem descendente, para eu ver quem é esse cara, tá? Então, esse cara é o cara 22. Eu vou pegar e vou excluir esse cara aqui também para ver como é que fica o nosso processo de formação de grupos agora, tá? Excluir aquele cara ali que estava me aborrecendo. Vou classificar isso aqui de novo, porque se vocês forem fazer para conseguir reproduzir os resultados, tá? Em ordem ascendente, excluir. Ó, ordenei, vou excluir aqui o que nesses grupos que nós criamos. Teria necessidade de excluir toda vez? Até não, mas você ia criando várias variáveis na sua base de dados aí, e isso ia ser problemático para você, tá? Isso ia te dar trabalho. Então é prudente fazer. Analisar, vou fazer de novo, analisar, classificar, cluster hierárquico. Ok. Fazendo, está pronto. Vou olhar de novo, estatística descritiva, frequência, quantos casos tem em cada um dos grupos que nós geramos de novo. Formamos aqui, vamos ver o que a gente tem aqui no final das contas. Olha, já está pelo menos aqui agora, olha só, eu ainda poderia pensar nesses dois indivíduos, tá? Que eles estão dificultando a formação dos grupos, tá? Olha só, eu poderia ainda, aí depende, fala assim, até que ponto eu vou diminuindo, eu vou tirando ou não. Normalmente é o seguinte, tá? A gente observa que é muito persistente, às vezes, esses casos, e são muito poucos elementos na nossa base de dados. Então, como nós vamos executar em duas etapas, primeiro o cluster hierárquico e depois o cluster não hierárquico. Então, no cluster hierárquico, a gente pode ir fazendo essas intervenções, porque a hora que a gente for rodar o não hierárquico, a gente traz todo mundo para a brincadeira de novo. Então, depois, né, a gente vai ter uma situação interessante. Então, aqui, eu vou excluir de novo quem está no grupo, agora, de novo, no grupo 3, eu vou excluir esses indivíduos que estão dificultando ainda a formação dos grupos, tá? Selecionar aqui, classificar em ordem descendente, vou excluir aqui os 4 primeiros indivíduos. Excluir. Em ordem ascendente, vou executar de novo. Então, aqui tem, né, tem um trabalho, digamos assim, bastante braçal aqui que a gente faz na análise de cluster até a gente encontrar a solução ideal. Analisar, classificar, cluster hierárquico, ok, fazendo, analisar, estatística descritiva, frequência, ok. O que a gente tem agora? Vamos ver aqui. Olha só.
Então, olha como é que está interessante agora, com a situação com 3 grupos. O grupo 1 com 27 indivíduos, o grupo 2 com 42, o grupo 3 com 21 indivíduos. Opa, agora está bem mais interessante. Vamos ver agora o nosso planejamento de aglomeração, como é que ficou para esse caso aqui, se realmente essa solução com 3 grupos é melhor ou com 4. Então, eu vou pegar aqui o planejamento de aglomeração. Observem que agora nós temos só 89 passos, estágios, porque a nossa amostra, nesse caso aqui, é menor. Vou salvar isso aqui que a gente fez, tá? Salvar. Então, agora a nossa amostra aqui, nesse caso, é bem menor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte agora, olha só. Vou copiar lá a nossa planejamento de aglomeração. Vou levar de novo para o Excel. Copiar isso aqui lá. Para eu não ter que fazer tudo de novo. Copiei aqui. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Aqui, observem agora como que ficou bem mais homogêneo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Uma boa opção aqui agora também seria com 6 grupos, tá? A hora que a gente pega aqui de 6, então uma boa alternativa seria essa opção de 6 grupos, é onde eu tenho a maior, digamos assim, onde que é imputado a maior quantidade de heterogeneidade. Aqui a gente tem a maior quantidade de heterogeneidade, tá? Mas esta não é a única opção, não, tá? Então, a gente viu o seguinte, quando a gente olha aqui, né, a heterogeneidade, então, pela heterogeneidade, com 6 grupos, eventualmente é a opção mais, assim, eu tenho maior incremento de heterogeneidade. Mas vocês observem que com 5, com 4 e com 3, né, são valores relativamente próximos, tá? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, com 4, 25, 30, 40, então certamente aqui seria uma opção para a gente. Então, quando a gente olha aqui, né, com 6 grupos, é uma alternativa, é uma opção de heterogeneidade, mas os outros estão bem próximos também. Então, eu poderia, nesse caso, usar essa medida de heterogeneidade, em qualquer uma dessas aqui estaria adequado à medida de heterogeneidade, eu não tenho grandes saltos assim na heterogeneidade. E a outra, né, uma outra decisão que nós poderíamos utilizar, adotar, é não baseada, assim, a gente utilizaria aqui baseado na heterogeneidade, mas nós escolheríamos, assim, não, eu quero trabalhar por motivo A, B, C ou D, o que eu estou trabalhando não faz sentido ter muitos grupos, eu quero uma quantidade menor ou um pouco maior de grupos. Então a gente poderia falar, não, eu quero trabalhar com 4 grupos, eu quero trabalhar com 3 grupos. Então aqui nós teríamos essas alternativas para nós trabalharmos, tá? Então todas essas seriam opções factíveis, viáveis, e dependendo de outras situações, por exemplo, lá nos slides, né, eu tenho aqui, olha, padronização, eu tenho aqui, acho que definição da quantidade de grupos, tá? Deixa eu ver. O objetivo de agrupamento, variáveis, quantidade de grupos, em algum lugar eu posso, por exemplo, tá? Imagina que eu esteja fazendo isso para algum cliente, para alguma empresa ou para alguma situação do tipo, né? Alguém fala para a gente o seguinte, olha, eu não quero muitos grupos, né? Eu quero no máximo 4 grupos, eu quero no máximo 5 grupos. Então aí depende dessa situação, do que a gente estiver trabalhando. Aqui acho que em algum lugar eu coloquei aqui, tá? O objetivo é escolher soluções aqui, tá? O coeficiente, neste caso. Enfim, eu não sei se tem isso no slide em algum lugar.
Mas, por exemplo, né, às vezes a gente pode usar, isso está em algum lugar, está aqui que eu não sei exatamente onde não. Eu falo assim, olha, eu quero que quando nós segmentarmos, que o menor grupo formado, por exemplo, ele não tenha menos que 5% dos casos, ou que não tenha menos que 10% dos casos. Mas essa decisão normalmente não será nossa, será alguém que irá nos passar esse tipo de definição, tá? Então é uma possibilidade também, tá? Aí, feito isso, então a gente tem, tá, que 3 grupos é adequado, 5 grupos parece ser adequado, 4 grupos parece ser adequado. Nós vamos testar aqui para efeitos, tá? Nós vamos testar também essa solução com 3 grupos. Então, o que nós vamos fazer com essa solução com 3 grupos? Esses 3 grupos que nós formamos, eles são realmente diferentes, né? Então, nós vamos pegar o seguinte, olha só. Aqui na nossa base de dados, então, a gente tem, né, nós criamos as variáveis, eu vou estar salvo aqui, tá? Nós criamos as variáveis aqui, olha só, esse primeiro indivíduo pertence ao grupo 1, esse segundo ao grupo 2, o terceiro ao grupo 3, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui qual grupo cada um dos indivíduos pertence. Então, nessa coluna, nessa variável cluster 3, eu tenho valor 1, eu tenho valor 2, eu tenho valor 3. Significa que o indivíduo pertence ao grupo 1, ou pertence ao grupo 2, ou pertence ao grupo 3. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver o seguinte, tá? Eu vou gerar aqui, olha, eu vou em dados, agregar, e eu vou gerar 3 linhas, que eu vou utilizar aquela variável, aquela solução de 3 agrupamentos, eu vou aqui, né, usar a variável cluster 3, né, então a minha variável de quebra será esse cluster 3, significa que, né, eu vou gerar aqui um arquivo que ele terá 3 linhas, cluster 1, cluster 2 e cluster 3, eu vou definir aqui o número de casos, né, que tem, eu vou colocar aqui n, o nome da variável vai chamar n casos, que tem em cada um dos grupos, e eu vou pegar as minhas variáveis aqui, olha, as minhas variáveis z, estas variáveis z, e eu vou gerar a média de cada uma delas, tá? E vou criar aqui um novo conjunto de dados, que eu vou chamar aqui de centro. Ok? Criei aqui um novo conjunto de dados, olha só. Então, tem os indivíduos, né? Deixa eu trazer aqui esta variável aqui, olha só. Então, o que a gente tem aqui agora? O cluster 1 tem 27 observações, e esses 27 indivíduos, né? A nota média deles para a variável 6, x6 padronizada, é menos 54. Lembrando que essas são variáveis padronizadas, que a média é 0, o desvio padrão é igual a 1, tá? Então, valores negativos significa que esse cara, né, ele tá abaixo da média. Esses 27 indivíduos, a nota deles para a qualidade do produto, que é a variável x6, eles têm uma visão negativa da qualidade do produto. Eles acham que a qualidade do produto é ruim. A nota deles é abaixo da média. Esses 21 aqui, olha, a nota deles é bem abaixo da média, né? A nota deles é menos 0,69. Esses 42, eles têm uma visão boa acerca da qualidade dos produtos. A nota média deles é 0,69, tá? Então, o que eu vou fazer com essa base aqui? Eu vou levar lá para o Excel, eu vou salvar como, vou mudar isso aqui para Excel, para eu fazer um gráfico lá para mostrar para vocês. Chamando aqui sem título. Vou abrir aqui o sem título, que eu acabei de gerar. Eu vou tirar esse número de casos daqui e vou gerar aqui um gráfico, inserir, gráfico de linha. A única coisa que eu vou tirar daqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Selecionar dados, eu vou tirar esse aqui. Opa.
Então, ok. O que a gente tem aqui agora? Olha só. Então, a gente tem aqui o gráfico, né, o nosso gráfico de valor médio das variáveis que nós formamos, tá? Então, o que nós temos? A linha vermelha é o grupo 1, tá? Então, nós temos grupo 1 não, a linha só um instante. X6, 7, 8. Editar. Espera aí. Tô só formatando aqui, tá? Ok, então. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Cadê? Ó, o X6, né? Então, o que nós temos aqui na X6? Olha só. ZX7, ZX7. A linha azul é o grupo 1. É isso? Esse gráfico meu tá meio bugado. Espera aí. Vou inserir aqui de novo. Inserir, gráfico. Então, nós temos aqui o nosso gráfico. Então, o que a gente tem é o seguinte, quando a gente observa, olha o que a gente observa, tá? Então, nós observamos o seguinte, olha só, que os nossos valores, né, o que a gente tem, tá? A linha verde é o nosso grupo 3, a linha vermelha é o nosso grupo 2, e a linha azul é o nosso grupo 1. Então, o que a gente observa é o seguinte, tá? Que quando a gente olha para os nossos dados, quando a gente observa, né, os grupos, para cada uma das variáveis, os valores médios, que os nossos grupos são substancialmente diferentes uns dos outros, né? Que a gente não tem, nem, né, as linhas não estão sobrepostas,
as linhas são diferentes. Então, nós concluímos, né, nós inferimos que os nossos grupos são diferentes. Então, que nós estamos trabalhando com agrupamentos diferentes, que os nossos grupos são diferentes. Então, por exemplo, a gente poderia fazer isso para 4 grupos, para 5 grupos. Então, quando nós olhamos isso aqui, nós vimos o seguinte, tá? Que 3 grupos é uma boa alternativa. Nós utilizarmos 3 grupos é uma boa alternativa. Então, poderia ser 4? Poderia ser 4. Poderia ser 5? Poderia ser 5. Poderia ser 6? Também poderia ser 6. Então, essa opção de nós trabalharmos com 3 grupos é uma boa alternativa. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, então, esse arquivo que nós geramos aqui, tá? E vamos utilizar ele agora. Ele tem que ter esse nome aqui, olha, cluster. Nós vamos utilizá-lo, não tem que ter isso aqui, tá? Nós vamos utilizar esse arquivo que nós geramos como entrada para o agrupamento hierárquico, não hierárquico agora que nós vamos fazer. Então, o que nós temos que ter, tá? O nosso arquivo, ele tem que ter, isso aqui chama semente, chama centro, tá? Então, esse arquivo, ele tem que ter exatamente a mesma estrutura, o mesmo nome das variáveis que eu vou utilizar para segmentar. Então, eu estou tirando a extensão das variáveis aqui. Agora, eu vou recuperar o arquivo original que eu quero, com todos os casos, e eu vou trabalhar, eu vou segmentar aquele arquivo completo, tá? Nós fizemos aqui o processo de análise, utilizando digamos assim, né, um arquivo tratado, uma amostra, e agora eu vou resgatar, olha só, eu vou recuperar aqui o nosso arquivo HBAT original. Então, o HBAT com 100 casos. Esse HBAT nosso aqui, olha só, nós temos aqui agora, não tem, né, eu não salvei por acaso, então eu vou gerar aqui de novo, nesse aqui que eu não salvei, eu vou gerar as variáveis padronizadas, o score padrão Z, da variável x6 até a x18. Vou salvar aqui, então. Então, observem o seguinte, olha só. O meu arquivo original agora, ele tem 100 casos, ele tem 100 observações, tá? Então, eu estou com o arquivo aqui completo com 100 observações. Eu quero agora segmentar esse arquivo, né, utilizando o cluster não hierárquico, a análise não hierárquica. Então, nós utilizamos o agrupamento hierárquico para nós definirmos a quantidade de grupos que nós iríamos formar e também, né, qual é a raiz, qual é o ponto de partida para a formação de cada um dos grupos. Então, eu estou com o meu arquivo completo aqui agora, eu estou com as variáveis padronizadas aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, olha, em analisar, classificar, cluster, K-médias. Então, quais variáveis eu vou utilizar para segmentar? Estas variáveis padronizadas. Estas variáveis padronizadas que eu criei, tá? Quantos grupos, número de clusters, quantos grupos eu vou formar? 3. Eu vou formar 3 grupos, que é o que nós exploramos, nós analisamos lá na situação anterior. E eu tenho alguma semente, eu tenho algum ponto de partida? Sim, nós gravamos, né, o nosso conjunto de dados sem título, por isso que eu fui lá e mudei o nome das variáveis nesse arquivo aqui, nesse arquivo de centro, que eu criei ali temporariamente, porque o nome das variáveis é um outro arquivo, é um arquivo de semente que eu estou utilizando, e tem que ser, né, o nome das variáveis tem que ser exatamente os nomes que eu estou utilizando aqui. Então, por isso que eu renomeei, e os 2 arquivos têm, as variáveis têm que ter absolutamente o mesmo nome. E naquele arquivo, aí o que eu tenho mais aqui, né? Eu vou usar a média em tempo de execução, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse algoritmo. Salvar associação ao cluster, então nós vamos criar uma outra variável. Opções, vou gerar a tabela nova, e só para a gente analisar aqui, tá? Continuar, e ok. Então, executamos, o que nós temos aqui agora? Olha só, nós criamos aqui no nosso arquivo agora uma outra variável, que é o QCL1. Então, essa variável aqui, ela tem valores 1, 2 ou 3, e tem minha base de dados completa aqui agora, os 100 casos, olha só.
Então, eu segmentei a minha base geral, a minha base toda. Então, como que funciona? Olha só. O que a gente tem? Analisar, estatística descritiva, frequência, QCL1. Então, eu tenho o grupo 1 com 35% dos casos, o grupo 2 com 42% dos casos e o grupo 3 com 23% dos casos. Como que funciona? Qual que é a lógica dessa segmentação que nós acabamos de fazer, tá? Aqui no nosso HBAT. Nós tínhamos o seguinte, olha só, aqui eu tenho uma base de dados inteira, enorme, gigante, tá? Então eu tenho essa base de dados aqui. Imagina, né, a nossa aqui é hipotética, exemplo, né, mas imagina que eu estivesse fazendo isso para a empresa Vivo, para a operadora Vivo, né, então o que nós temos? Lá nós geramos uma amostra dos 100 milhões de clientes, geramos uma amostra de 2.000, 3.000, 4.000, né, nessa amostra nossa, nós fizemos o cluster hierárquico e nós encontramos o padrão que nós queríamos. O padrão é o quê? O número de casos, o número de grupos que nós vamos formar e qual é o centro de cada um desses grupos. Então, como que funciona esse negócio? Olha só, a gente tem aqui, né, deixa eu capturar isso aqui. Essa aqui, então, esse aqui é o padrão que nós chegamos, né? Então, nós vamos gerar um grupo, nós vamos gerar um processo de análise de cluster que, no final das contas, né, a nossa amostra total, a nossa base, no nosso caso aqui, o nosso N é igual a 100, esses 100 indivíduos, eles vão ser agrupados ou no grupo 1, ou no 2, ou no 3. Eles pertencerão a algum desses grupos, eles estarão em algum desses grupos. E como que funciona, então? Como que eles serão agrupados? Como que eles farão parte? Como que eles estarão em cada um desses grupos, né? Funciona mais ou menos o seguinte, nós temos a nossa base de dados lá completa, que nós temos o indivíduo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, no nosso caso aqui até o 100. Então, nós queremos segmentar essa base de dados nossa, tá? Aí nós vamos lá no primeiro indivíduo, e nós temos lá nesse primeiro indivíduo, nós temos as variáveis ZX6, ZX7, até a ZX18, para cada um dos indivíduos aqui, tá? Então, nós vamos pegar esse vetor do primeiro indivíduo, nós vamos pegar esse vetor desse primeiro indivíduo e vamos comparar com esse vetor, com esse vetor e com esse vetor. Nós fazemos aqui 3 comparações. E onde esse indivíduo ele for mais parecido, né, o vetor dele, esse vetor que nós... Cadê você, caneta? O vetor que nós criamos aqui, tá? Esse vetor aqui. Com qual vetor ele for mais parecido, o 1, o 2 ou 3, ou seja, o ZX6 desse cliente, desse indivíduo, for parecido com o ZX6, de qual grupo. Então, imagina, então, que esse primeiro indivíduo aqui, tá? Ele foi agrupado, né? O vetor dele, dessas variáveis que nós estamos utilizando para agrupamento, ele foi enquadrado no grupo 1. Ele foi enquadrado no grupo 1. Aí nós vamos ver o do outro indivíduo. O outro indivíduo vai ser colocado onde, né? Aí tem um detalhe que nós marcamos aqui no SPSS, não sei se vocês notaram, se não notaram agora vão notar. Quando eu fui fazer aqui analisar, classificar, cluster de K-médias, esse é o cluster não hierárquico que a gente vai utilizar, tá? O cluster de K-médias. Aqui, olha só, em iterar, eu marquei usar médias em execução. Usar médias em execução. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que eu classifiquei esse indivíduo aqui como sendo do grupo 1, após a classificação desse indivíduo como sendo do grupo 1, o centro desse grupo aqui vai mudar. O ZX6 não vai ser mais 0,54. Vai ser 0,54 mais o ZX6 que nós incluímos aqui,
dividido por 2. Então, esse valor menos 0,54, né, o vetor aqui de centro, ele vai mudando de forma dinâmica. Se nós não tivéssemos selecionado essa opção de iterar, de usar a média em execução, né, o centro para cálculo, para referência, para análise, ele seria sempre o mesmo, né, é aquele mesmo valor original que a gente está vendo aqui, tá? Mas como a gente marcou aquela opção, para cada um caso que entra dentro do cluster, do agrupamento, para cada caso que é inserido lá, que é, ó, esse é o grupo 1, a média do grupo 1 muda, esse é do grupo 2, a média do grupo 2 muda, e assim sucessivamente, tá certo? Então, nós fizemos, né, no final das contas aqui, nós fizemos o grupo, nós formamos agora, nós temos os 100 indivíduos classificados dentro de cada um dos grupos, então já sei que cada um dos grupos, né, tem aqui, o primeiro tem 35, tem 42, tem 23, então eu já sei, né, a quantidade de casos que cada um desses grupos tem. No final das contas agora, né, o nosso desafio é descrever o perfil dos grupos que foram formados. Então, a gente utiliza as variáveis, as diversas variáveis que nós temos na nossa base de dados, para a gente descrever qual que é o perfil do grupo, dos grupos, dos agrupamentos que nós formamos. Como que a gente faz isso, né? Eu tenho aqui os vários indivíduos que são do grupo 1, os vários indivíduos que são do grupo 2, os vários indivíduos que são do grupo 3. Então, os indivíduos eles estão classificados em um desses grupos, ou o grupo 1, ou o grupo 2, ou o grupo 3. E nós temos outras variáveis que descrevem a nossa base de dados, né? Por exemplo, tempo de relacionamento dos clientes com a empresa Agabat. Então, como que, né, será que existe, né, uma característica de cada um dos grupos que nós formamos? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, analisar estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Eu vou cruzar aqui a variável x1 em linha com a variável cluster que nós formamos em coluna, tá? E eu vou aqui fazer o seguinte, tá? Em célula, eu vou exibir aqui alguns percentuais aqui, tá? Basicamente isso aqui que eu vou fazer agora. Continuar e ok. Então, olha o que nós geramos aqui. Nós geramos o seguinte, olha só. Deixa eu... Não ficou bom. A gente vai ter que ver um pouco menor mesmo. Não tá grande não, mas dá para ler. Então, o que nós temos? Olha só. No grupo 1, nós temos, né, no total, nós temos aqui embaixo, olha só. No grupo 1, 35 indivíduos, isso a gente já sabia. No grupo 2, 42 indivíduos. No grupo 3, 23 indivíduos. Então, na coluna, olha só, nós temos a quantidade de indivíduos em cada um dos grupos, tá? E na linha, nós temos o tempo de relacionamento dos clientes, né? Então, clientes com menos de 1 ano, clientes entre 1 e 5 anos e clientes com mais de 5 anos de relacionamento. Então, nós temos os grupos e nós temos o tempo de relacionamento. Então, olha o que a gente observa, tá? A gente observa o seguinte, olha só. Os clientes que têm menos de 1 ano de relacionamento com a empresa, né, nós temos 32 clientes, ou 32% dos clientes. Desses clientes, 71,9%, ou seja, 23% dos clientes, estão no grupo 1. Tá? Então, 21,9% no grupo 2 e 6,3%, 2 clientes no grupo 3. Então, os clientes com menos de 1 ano, predominantemente, eles estão no grupo 1, no segmento 1. E se a gente fizer a leitura pelo agrupamento, tá? A gente olha essa outra linha aqui, olha. Então, nós falamos o seguinte, 65,7% dos clientes que estão no grupo 1, eles têm menos de 1 ano. Então, quando a gente observa, né, os grupos que nós formamos e o tempo de relacionamento dos clientes com a empresa Agabat, nós podemos afirmar que o grupo 1 tem uma predominância de clientes com menos de 1 ano de relacionamento. Aí, o que acontece nos outros grupos? Olha só,
Se nós observarmos no grupo 3, no grupo 2, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, 64,3% dos clientes do grupo 2 são de clientes acima de 5 anos. Então, nós podemos falar que o grupo 2, ele tem uma predominância, ele tem uma característica que é a presença de clientes com mais de 5 anos de relacionamento. E quando nós observamos o grupo 3, nós observamos que aproximadamente 70% dos grupos 3, eles são clientes entre 1 e 5 anos. Então, olha que legal. Nós não usamos tempo de relacionamento, né, no nosso processo de segmentação. Mas analisando esta variável tempo de relacionamento, parece fazer sentido o agrupamento que nós fizemos, né? Então, nós fizemos o agrupamento baseado em variáveis de percepção dos clientes em relação a atributos da empresa Gabate, mas nós observamos, considerando esta variável, tá, que o grupo 1, ele predominantemente tem clientes com pouco tempo de relacionamento com a empresa, o grupo 2, clientes que já têm mais tempo, mais de 5 anos de relacionamento com a empresa, e o grupo 3, clientes que estão ali entre 1 e 5 anos de relacionamento. E aí a gente poderia fazer isso para outras variáveis, né? Então, depende da quantidade de variáveis que nós tivermos na nossa base de dados. Por exemplo, eu posso usar aqui a variável X4, que é se o cliente é da América do Norte ou de fora da América do Norte, tá? Então, o que nós observamos? Olha só, quando a gente observa isso, a gente observa o seguinte, o grupo 2, basicamente, né, ele é composto por clientes da América do Norte, tá? Então, 76,2% dos clientes do grupo 2 são clientes da América do Norte. O grupo 1, ele tem predominantemente 85% dos clientes do grupo 1, eles são clientes de fora da América do Norte. E também 91,3% dos clientes do grupo 3 são de clientes de fora da América do Norte. Então, o grupo 2, clientes da América do Norte, grupo 1 e 3, clientes de fora da América do Norte. Então, e aí a gente vai analisando isso para outras variáveis, para outras situações. Aqui a gente está analisando variáveis categóricas, né? Algumas variáveis categóricas. A gente poderia utilizar a outra variável aqui, olha, que é X19, que é o índice geral de satisfação dos clientes com a empresa Gabate. Da X6 a X18, né, são características individuais, qualidade do produto, força de venda, suporte, entrega, faturamento. E o X19 é uma variável que avalia a satisfação geral. Será que existe diferença, né, entre a percepção de satisfação baseado nos grupos que nós formamos? Então, como que a gente poderia fazer isso? Analisar, comparar médias, a nova de um fator, e eu vou pegar aqui quais as variáveis que nós queremos analisar, ou qual a variável dependente. Então, nós vamos pegar aqui a X19, e nós vamos utilizar a variável, né, o segmento que nós formamos, e vamos gerar aqui, deixa eu ver aqui o negócio, posteriori, Stuckey, e opções, estatística, descritivo, e vou gerar gráfico de média aqui, tá? Continuar, ok. Então, indo bem direto aqui, o que nós temos, tá? Olhando aqui até o nosso gráfico, olha só. Então, os clientes do grupo 1 são os clientes que apresentam menor nível de satisfação, os clientes do grupo 2, o nível de satisfação intermediária, os clientes do grupo 3, o nível de satisfação mais alto. Tá? Então, aí o que a gente tem? Olha só, clientes do grupo 1, nós já temos 3 informações riquíssimas para a gente determinar o perfil do grupo. São clientes de fora da América do Norte, em sua grande maioria, são clientes com pouco tempo de relacionamento, com menos de 1 ano de empresa, e são clientes que apresentam menor nível de satisfação. Então, é assim que a gente vai descrevendo, a gente vai categorizando, vai escrevendo o perfil dos grupos que a gente está formando, que a gente vai
né, que no final das contas é o que interessa. Imagina que nós estamos fazendo isso lá para o pessoal de marketing. Então, o que nós temos que falar para o pessoal de marketing? Marketing, o grupo 1 tem tantos clientes, basicamente são clientes de fora da América do Norte, clientes com pouco tempo de relacionamento, clientes com alto nível de insatisfação, clientes insatisfeitos. Então, a equipe de marketing ela iria ter que pensar em ações, em estratégias, para tratar cada um dos segmentos de forma diferenciada, cada um dos segmentos que nós fizemos, tá? Então, pergunta do Google Forms de hoje, né, considerando o exemplo, o exercício que nós fizemos aqui, quais são as 3 principais características, qual que é o perfil médio do grupo 1 que nós estudamos hoje, da empresa Gabate? Então, qual que é o perfil médio do grupo 1? Clientes com menos de 1 ano de relacionamento, clientes de fora da América do Norte e clientes com menor nível de satisfação geral. Tá? Então, essa é a principal característica. E qual a quantidade de clientes que tem lá? E nós temos no grupo 1 35 clientes. Então, vocês vão colocar 4 informações lá no formulário, lá no Google Forms. Capturamos? Capturamos. Então, de uma forma geral, né, a gente passou aqui pela análise de cluster, utilizando as principais questões, as principais coisas no SPSS, nós fizemos, nós analisamos, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem a entrega para vocês fazerem, né, que é a entrega de segunda-feira. Como a gente não cobriu ainda utilizando o Python, eu vou postergar a entrega por uma semana, geral, de agora para frente, tá? Então, aqui era para ser entregue nessa próxima segunda-feira, será daí a uma semana e uma semana. Então, talvez lá na frente a gente junta 2 entregas na mesma semana, para a gente não postergar muito a data final. Mas a primeira entrega, que seria a de segunda-feira, ela está adiada em uma semana automaticamente, tá bom? E na segunda-feira a gente vai tratar isso tudo que a gente tratou aqui, a gente vai tratar em Python. Mas não deixa para fazer lá no final, não. Já tenta fazer. A ideia geral está posta, é essa aqui, tá? Então o conceito, os fundamentos, a ideia geral está posta. O que vai mudar um pouquinho é que algumas coisas que a gente faz de forma automática aqui no SPSS, lá no Python é um pouco mais braçal. Então a gente tem que desenvolver algumas coisinhas, mas o script está exatamente todo pronto lá. Se a gente seguir aquele script que está lá, e se tiver entendido o que a gente falou aqui hoje, não tem dificuldade nenhuma também de reproduzir o que está lá e de fazer as análises conforme estão lá não, tá? Certo? Dúvidas, perguntas? Certinho. Professor, você poderia só fazer a pergunta de novo do Forms? Porque tem gente aqui que está falando que não entendeu direitinho ainda. A pergunta é o seguinte, hoje nós fizemos, né, uma segmentação completa utilizando o SPSS. Nós partimos de uma base de dados, analisamos outliers, fizemos padronizamos variáveis, fizemos a segmentação hierárquica. Na segmentação hierárquica, nós extraímos o perfil dos grupos que nós iríamos formar, a quantidade de grupos, e nós aplicamos a segmentação não hierárquica, no final das contas, utilizando o algoritmo de K-médias, K-means. Aí a pergunta é, nós formamos, então, nessa base de dados, nós formamos 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, qual que é o perfil médio que nós apresentamos aqui do grupo 1 que nós formamos, né? Então, o grupo 1, ele tem 35 observações, predominantemente clientes de fora da América do Norte, predominantemente clientes com menos de 1 ano e predominantemente clientes com baixo nível de satisfação. É descrever o perfil médio do grupo 1 que nós formamos. E eu estou perguntando isso porque tem na segunda lista de exercício tem, e no trabalho final isso é fundamental que tenha isso no trabalho final que vocês forem desenvolver. Qual que é o perfil dos grupos que foram formados? E na apresentação lá no final do semestre, a hora que vocês forem fazer, uma das coisas que eu vou cobrar é qual que é o perfil médio dos grupos que vocês formaram. Certinho, entendi. Certo? Beleza. Tem uma coisa que me preocupa, 2, 4, 6, 8 pessoas, né? Estamos com 8 pessoas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que, né, a gente já conversou disso algumas vezes. Isso não é para vocês que estão aqui, obviamente, né? Vocês que estão aqui têm feito os trabalhos, têm feito as entregas, Agora fiquem espertos para se estiverem carregando alguém nas costas, tá? Eu estou atribuindo a nota normal e tal, mas lá no final do semestre, essas pessoas que não estão acompanhando o semestre normalmente, que não estão fazendo as entregas individual e só entregas em grupo, essas pessoas terão que fazer a apresentação dos trabalhos e é exigência minha. E aí, se essas pessoas não souberem e não for bem, aí nesse caso o grupo vai perder nota, tá? Então vocês pensem bem, conversem com as pessoas que vocês estão carregando nas costas aí, se eles estão realmente fazendo trabalho ou não. Porque lá no final das contas isso poderá prejudicar vocês, tá? Fiquem ligados, fiquem antenados nisso aí. Combinado? Não parece justo? Não parece correto? Não tenham vergonha nenhuma de falar. E pode falar assim, olha, o XYZ, tá? A gente está entendendo que é melhor você dar a linha do nosso grupo, porque senão o professor falou que quem não estiver acompanhando, quem não estiver fazendo, será quem terá que apresentar isso lá no final. E se não apresentar, se não souber e se equivocar, todo o grupo será prejudicado. E para não prejudicar o grupo, ou você começa efetivamente a participar da brincadeira, ou nós teremos que te tirar, porque senão todo o grupo será prejudicado. Tá? Pode usar o meu nome, com certeza. Que eu tô falando para vocês, mas não são vocês que estão aqui, porque vocês sempre estão aqui. Vocês estão sempre acompanhando, sempre assistindo, sempre tirando dúvida. Me preocupo quem raramente aparece por aqui e aparece nas entregas, nas entregas de grupo, sempre estão presentes. Nas entregas individuais, com algumas poucas exceções, tá, pessoal? Eu sei que tem algumas exceções, que às vezes o indivíduo não está fazendo as entregas individuais, mas por puro sufoco, por uma série de questões, de situações. Mas é a exceção, não é a regra, não. Normalmente, quem não faz entrega individual e faz entrega em grupo é porque tá pegando carona, tá? Zé. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta fora do contexto aqui que me surgiu agora. Essa entrega dessa atividade do dia 3 dessa semana, aqueles fatores lá de ajuste eu poderia ter feito no Excel, né? Qualquer lugar. Ah, tá só bom. para entender o fundamento. Eu te mandei a planilha e depois eu fiquei com medo de não aquilo é só para a gente entender, né, que aquele exercício é para agora, a hora que a gente estiver rodando a análise de cluster, fala, é para isso que serve, então é assim que funciona. É mais ou menos para isso, é preparatório. Aquilo lá por aquilo lá, vocês viram aquilo em álgebra. Então, não, assim, você vai notar que eu peguei e fiz as fórmulas na mão e fui aplicando, sabe, na planilha. Beleza, isso não tem problema não, sem problema algum. Ah, então, beleza, então. Tá? Fechou, obrigadão. Imagina. Alguma consideração, algum comentário, pessoal? Parece justo para vocês? Tem alguma observação em relação a isso que eu estou falando? O que vocês acham? Não, tá tudo certo. Então, no caso, a atividade vai ser pro dia 27, então. Isso, porque aí acho justo, Liliane, porque você e mais alguns outros, vocês estão fazendo no Python, e como a gente não viu ainda, né, apesar de ter as aulas gravadas lá, mas eu acho que é diferente de assistir a aula gravada e da gente estar aqui conversando, discutindo, tirando dúvida, então aí a gente posterga uma semana, tá bom? Eu, inclusive, estou com algumas dúvidas mesmo em relação a fazer no Python dessa lista 2. Algumas questões mais pro fim. Aí a gente, na segunda-feira, aí a gente passa tudo lá no Python, tá? Beleza, então, certinho. Deixa eu te perguntar, só confirmando aqui, qual que era a outra característica, desculpa, era América do Norte, baixo nível de satisfação e o que mais? Pouco tempo de relacionamento, clientes com pouco tempo de relacionamento. Pouco tempo. E 35 para falar clientes. Qual é o perfil médio do grupo 1. Perfil médio do grupo 1. Beleza. E aí essa é a resposta. Isso. Ok. Tá bom? Certinho. Obrigada. Obrigado pessoal. Passem bem, se cuidem. Todos vocês já vacinados, primeira dose? Primeira e segunda. A minha amanhã, você acredita? Ah, que benção. Mas você é uma criança, né, Liliane? Meu filho também... Nada, tem 20 anos. Meu filho também vacina amanhã, primeira dose. O outro ainda vai esperar semana que vem. Coisa boa. Eu também vou esperar uma semana ainda, nem saiu ainda não para meu adiantamento. 19 anos, Matheus?
Isso, 19. Mas é tudo criancinha mesmo, que bacana, viu? Que joia. Mas se Deus quiser, Matheus, semana que vem Sim, vai. já vacine, já vem a segunda dose depois, vamos diminuindo o risco, vamos todo mundo nos cuidando aí, nos protegendo, mas isso não implica que dá para baixar a guarda não, tá, pessoal? Sem dúvida, é fundamental, mas ainda requer que a gente continue tomando cuidado, tá?